Olá, vamos iniciar o módulo 7. E o módulo 7 tem uma discussão interessante porque é o momento que a gente está organizando o encerramento da disciplina, e aí nós trouxemos para dialogar sobre mediação e sobre a interação também a perspectiva teórica do Paulo Freire e a perspectiva teórica do Edgar Morin, né, para dialogar com as teorias da aprendizagem e principalmente com as epistêmicas, a da epistemologia genética e a socioconstrutivista. Muito bem. Nesse contexto, um ponto importante é o papel do professor, né? Então, recuperamos, continuamos. Veja que a ideia dessa disciplina e de outras disciplinas é sempre ter um eixo norteador. E a situação-problema é o momento em que nós temos para pensar as questões. Elas são questões que a gente pode pensar assim, será que elas são questões retóricas? Será que elas são perguntas retóricas? Por que ela tem esse nome situação-problema? Nós estamos chegando no final da disciplina, mas é importante a gente retomar um pouco essa conversa, né? Por que a gente conduziu dessa maneira? Porque nos ajuda a dar uma articulação entre as teorias existentes e a nossa prática escolar. Por quê? Porque a ação docente, ela é complexa, ela não é uma ação. A ação docente não é trivial. A gente enfrenta no cotidiano da escola, não é? Questões relacionadas à gestão, questões relacionadas à disciplina, à ausência ou à presença dos pais na escola. Então, a gente tem diferentes contextos escolares, nós temos diferentes culturas escolares, exatamente por conta desses sujeitos todos que constituem a escola, não é? E, portanto, essa dinâmica que dá vida, que dá movimento à escola, né? A escola também tem, ela traz territorialidades distintas pelos grupos de alunos, exatamente pelo aquilo que as crianças gostam, relacionados a essa cultura. Nós estamos falando de criança, não é? Nós estamos falando de um curso de pedagogia que atua principalmente na educação infantil nos anos iniciais, então, que está formando, que está construindo um conhecimento. Né? A criança está se alfabetizando, está aprendendo a ler, está aprendendo a raciocinar matematicamente e a raciocinar as áreas das ciências. Não é? E como isso tudo está presente no currículo, na base nacional curricular, o que acontece? A gente, de certa forma, a gente tem que entender qual que é a dimensão da prática docente, qual é a dimensão da escola, e dentro desse contexto, então, como é que nós vamos fazer a mediação? Então, vamos lá, recuperar a ideia de mediação pela discussão do Paulo Freire. Qual é a contribuição que o Paulo Freire trouxe, nos deu, né, que é uma referência importante e internacional? Como é que ele nos ajuda a significar a educação no cotidiano escolar? Que elementos que ele traz, que conceitos que ele traz, e aí os textos que você tem para pensar a disciplina são textos que vão te dar subsídios para entender essas relações existentes, né? De um ponto de vista mais crítico, mas também, ao mesmo tempo, você vai ver, bom, ok, que paradigmas construtivistas são esses, quando você for revisitar o conhecimento, e dentro desses paradigmas construtivistas, socioconstrutivistas, como é que a gente associa isso a um contexto educacional que tem uma dimensão cultural, e aí a leitura do Paulo Freire nos ajuda a compreender esse cenário que todos os dias nós atuamos, que todos os dias nós estamos ali. Então, o professor e essa diversidade cultural da escola tem que ser analisado, e tem que ser analisado com esses olhares, com essas diversidades, com essa maneira de entender a função que a escola tem.
né? Principalmente quando a gente atua nas escolas, onde as crianças só terão acesso ao conhecimento se for exatamente na escola, não é? Então, se ela vai ter acesso a livro, acesso à interação com outras crianças, ela vai aprender a ler e escrever exatamente porque ela está num ambiente propício para isso, e isso que vai dar condições dela crescer e ser uma pessoa com capacidade crítica, autônoma e criativa. Então, vocês vão ler alguns textos de diferentes autores, que também é importante isso, né, para dar uma diversidade, diversificar um pouco as concepções, e também vocês vão avaliar e analisar na perspectiva do Morin e que complexidade cultural é essa. Então, vejam, quando a gente está finalizando a disciplina, a gente traz discussões teóricas que você vai ter condições de avaliar todo o processo de ensino e aprendizagem que você tem estudado e que, de certa forma, às vezes pode atuar, ou mesmo no estágio, não é? E que contribuições dessas teorias você pode relacionar com o Morin e com o Paulo Freire. Então, isso é bacana. Então, se você fizer uma retrospectiva das perguntas que nós fizemos, das análises que você está fazendo, dos vídeos que você está assistindo, dos textos que você está lendo, das perguntas da problematização, você consegue construir uma base teórica robusta que permite você fazer uma análise sobre a sua prática educativa ou a sua futura prática educativa. Procure relacionar isso, por exemplo, com seus estágios, né? Como que os estágios te ajudam a entender o contexto escolar, de que maneira você está entendendo o projeto pedagógico a partir dessas leituras, desses autores. Então, veja, você estudou com mais profundidade, não é, o construtivismo e o socioconstrutivismo, porque isso está associado à teoria do desenvolvimento da criança. Então, é importante a gente compreender quais são as fases da criança e como é que isso vai se desenvolvendo, então, que são as funções psicológicas da criança, ou a zona de desenvolvimento proximal, ou os estágios operatórios do Piaget, mas você vai compreendendo esse processo todo até para poder definir que tipo de conteúdo que você vai trabalhar e que tipo de atividade vai fazer sentido. Ao mesmo tempo, você compara com outras teorias, como o behaviorismo, a Gestalt, traz a ideia de mediação, entende o contexto da mediação à luz do Paulo Freire, mas também com uma base filosófica da complexidade e do método que o Morin vai trazer. Então, eu acho que com isso a gente consegue compreender a importância que tem os referenciais teóricos, essa base toda teórica das teorias da aprendizagem, para a gente atuar na escola na perspectiva de melhorar a qualidade do ensino, de fazer com que a criança aprenda, compreenda as coisas e, ao mesmo tempo, seja autônoma, criativa e crítica das suas ações. Então, com isso, a gente está formando, de fato, a escola ganha um valor na formação da criança. Então, eu espero que vocês tenham essa compreensão do que foi o objeto e o objetivo desta disciplina, e que relacione com outras e que faça um bom estudo e que tenha condições de atuar na escola com clareza a partir dessas leituras que você fez.